Nem toda soberba é querer se achar melhor. Às vezes, é não querer admitir que doeu. O orgulho também é uma forma de fugir de tudo aquilo que a gente sente. Oi, Oi, deusa! deusa! Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Versões de Nós, a nossa série especial dos Sete Pecados Capitais. E hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco complexo e que a gente quis trazer numa forma reflexiva para o autoconhecimento, que é a nossa ideia. Aqui a gente fala sobre coisas que doem, sobre coisas que a gente não quer admitir, mas de uma maneira muito tranquila, muito leve, sem julgamentos. Aqui a gente te provoca a se autoconhecer e a gente abre o nosso coração também para um debate muito sincero entre amigas. E quando a gente pensa no tema de hoje, que é a soberba, não dá para colocar ele só como vaidade, né. A soberba também é a vaidade em algumas literaturas, e a gente olha para a soberba muitas vezes com um lugar de certa arrogância, com um lugar de, certa frieza, né, De de alguém que se acha melhor do que os outros, e a gente, na exato. verdade, não analisa o que internamente aquela pessoa sente, está sentindo, para de fato se comportar com certa soberba e arrogância. Eu gosto de trazer muito que quando a gente tem esse comportamento de querer se colocar melhor que o outro ou de querer julgar as escolhas do outro, por diversas vezes a gente está tentando esconder uma insegurança. Tem uma frase que eu adoro e eu vou inclusive usar ela em outros podcasts, que é: "Todo julgamento, ele é uma confissão". Então quando a gente julga algo ou alguém, né, principalmente quando uma pessoa que sofre da soberba, né, que tem ali um certo orgulho, que não assume o que sente, que diz que não se importa, parará e pororô, que fica naquele lugar de vaidade com um certo ego, geralmente essa pessoa, ela tá escondendo ali dentro uma insegurança dela, ela tá escondendo ali dentro algo que a incomoda muitas vezes até no comportamento do outro. Então vale a gente sempre pensar: "Será que essa soberba que eu tenho, essa coisa que eu tenho de me achar muitas vezes melhor que o outro, é realmente porque eu sou melhor que o outro, ou é porque eu estou escondendo o meu vazio, ou é porque eu estou escondendo a minha insegurança?". Muitas vezes a gente usa uma carcaça mesmo, né, uma armadura para blindar as nossas próprias fragilidades, nossos próprios medos, nossas próprias inseguranças, e essa armadura a gente quer que ela realmente seja blindada, que ela realmente seja algo que vai nos proteger. E a melhor forma que às vezes a gente encontra, que aí a gente quer refletir aqui se talvez é mesmo a melhor forma, é essa soberba, essa arrogância, essa prepotência, muitas vezes, como forma de: "Não chegue perto de mim, não, aqui você não entra, aqui você não me machuca, aqui você não pode me atingir". Quando a gente pensa na soberba, trazendo esse gancho com o que a Adri trouxe, ela vai nascer muitas vezes, e aí aqui eu vou falar mais uma vez sobre a questão do trauma, quando uma criança, né, desde a infância, ela tem adultos disfuncionais ali com ela entende que o sentir dela é um problema. Então ela aprende a engolir as emoções que ela sente, ela aprende a não falar algo que machuca ela aprende a de fato não se expressar, porque quando ela se expressa geralmente vai virar um problema. Então ela vai crescendo com um comportamento, também chamado muitas vezes de apego evitativo, aonde ela evita falar sobre o que ela sente, aonde ela evita se expressar, onde ela evita colocar ali para as pessoas o quanto aquilo dói nela, o quanto aquilo incomoda nela. E aí ela vai ficando cada vez assim, Uhum. mais dura, mais séria, e isso vai trazendo muitas vezes esse lugar eh, de um excesso de vaidade, de um excesso de soberba, mas que tá lá no fundo escondendo uma criança que só quer ser vista, uma criança que só quer ser ouvida, uma criança que realmente só queria ter tranquilidade de expressar aquilo que sente. Então, às vezes o pecado ele vem sim, né, através ali desse comportamento da soberba, mas é um pecado que vem para proteger, então é como se fosse um mecanismo de defesa do meu sistema nervoso para que eu não me sinta insegura perante aquela dor. É basicamente o que a gente observa, e aí trazendo para vocês isso, porque com certeza vocês conhecem alguém assim, já viveram essa situação ou até mesmo vocês, no sentido de: é melhor eu dizer que não quero, do que eu Ser dizer que rejeitado. quero e não conseguir.
É melhor eu dizer que não gosto do que eu dizer que gosto e ser rejeitado. Já ouviram aquele ditado de quando, eu não consigo atingir a fruta que está lá no pé, eu falo que ela está podre? É porque é melhor eu falar que eu não quero, então é melhor eu ser soberba nesse sentido de eu não quero. Então aqui eu não é porque eu não posso ter a fruta, é porque eu não quero, eu não preciso, eu dou conta sozinha, porque eu me basto sozinha, né? É algo que acho que a gente precisa refletir sobre, de fato a gente não quer ou a gente está com medo de querer? De fato a gente não precisa ou a gente está com medo de precisar? De quem eu quero esconder que eu sinto? De quem eu quero esconder que eu quero? Exato. Ainda ontem eu estava conversando com uma pessoa pelo Instagram, e ela estava comentando comigo sobre o quanto que o Instagram tá vazio. As pessoas estão muito vazias, né. E tá tendo uma migração no Instagram, agora o Instagram, né, tá mais semelhante com o TikTok, então a gente tá vendo mais vídeos e as pessoas estão cada vez com menos, sendo menos elas mesmas, e cada vez mais diminuindo a interação entre as pessoas. E aí eu estava questionando, porque hoje em dia a gente sente muito medo de ser quem a gente é e não caber dentro da caixinha, né. O medo do julgamento O também, medo né, de do alguém apontar o dedo julgamento. pra gente. E o que que vão achar se eu for eu de verdade, se eu Exato, falar as minhas fragilidades. Medo de sangrar em tanque de tubarão. Se exato. eu falar isso, podem usar isso contra mim mesma, né, porque muitas vezes isso acontece mesmo. Não só Sim. na internet, mas quantas vezes a gente se desabafou com alguma amiga, com alguém próximo e essa pessoa usou isso Essa contra nós semana, a mesmos, né. André adora a Ana Paula, eu não Eu vou com a adoro cara a Ana dela, Paula. detesto ela. Mas eu vi que ela fez um comentário com a Solange, e a Solange é bem babacona, eu acompanho poucamente isso ali pelo Instagram, mas vem muito desse lugar da soberba e muito disso que a Adri falou. A Solange comentou sobre uma vulnerabilidade dela, né, num dado momento ali do maternar, e a Ana Paula usou isso contra ela, porque sim, ela é realmente uma pessoa muito comunicadora e inteligente, ela sabe colocar isso nos momentos práticos, mas isso mostra o excesso de vaidade. Ela sabe onde ela quer chegar. E ela usou isso para ferir alguém. E eu acho que o grande problema da soberba e da vaidade, quando a gente pensa nisso, é quando realmente a gente coloca isso num ponto de ferir o outro. E De muitas vezes, menosprezar, né. ou aproveitar daquela fragilidade, né, por exemplo, eh, a gente zoa muito, eu brinco muito com a Andriele, eu pego muitos defeitos dela, eu fico pegando no pé dela, mas nunca é num tom pejorativo. Eu não pegaria, por exemplo, a dor dela de ter um problema no joelho e falar: "Ah, tá bom, seu joelho podre". Não num tom, né, sempre a gente brinca Sim. com isso, mas nunca é num tom E a pejorativo, gente mas eu sabe, poderia usar quanto isso, né. mais a gente tem proximidade com as pessoas, a gente sabe quais são realmente os lugares em que a gente não pode mexer, É, né. A gente quando tem intimidade com alguém e a gente tem cuidado com essa pessoa, porque, amor é isso também, é você prestar atenção no que dói no outro, né, no que o outro te confessou ali, de uma fragilidade dele e tomar cuidado para não ferir aquela pessoa, porque muitas vezes a gente quer dar conselho, a gente quer ajudar e tudo mais, mas a gente precisa estar atento ao que de fato machuca aquela pessoa. Tem coisas que não são para brincar, tem coisas que não são para ser faladas, tem coisas que são assuntos delicados que a gente tem que ter um certo cuidado com isso. hum, Por exemplo, as pessoas colocam por que que eu falei que eu gosto da Ana Paula? Pela autenticidade, eu gosto de pessoas autênticas e que se impõem, que falam e tudo mais. Tem gente que coloca ela como soberba, eu já não acho. Eu acho que ela tem sim uma segurança de ser quem ela é, mas ela não usa as fragilidades das outras pessoas. Ela cutuca as pessoas ali, mas ela não usa das fragilidades das pessoas. Ela não usou, por exemplo, coisas de fora do jogo para ferir as pessoas. Ela fica ali espizinhando. Sabe aquela pessoa que fica mas eu espizinhando os acho que outros? ela é estratégica, Sim. né, mas eu acho sim que ela tem um tom de excesso de arrogância ali, que talvez não chegue a uma soberba, talvez seja realmente, né, a forma como ela consegue se expressar, E se proteger. mas isso esconde uma Sim, a insegurança, gente percebe né. muitas vezes ela chorando, escondida, mas na frente ela tá ali E criando uma até por carcaça. Acho que isso mostra muito pra gente o que é essa blindagem que a gente tenta Da fazer. soberba ali, porque ela é sim, de fato, soberba, ela é extremamente arrogante em muitos pontos, ela quer estar certa o tempo inteiro, e isso vem muito desse lugar da vaidade, do excesso de vaidade, da própria soberba mesmo, porque a pessoa ela precisa ter razão. E muitas vezes a gente paga um preço muito alto para ter razão, né, a gente vai Uhum. amadurecendo e vai compreendendo que mais vale a paz do que a razão, É. né. E aí,
a Andriele, eu brinco que um dos pecados preferidos dela é a vaidade, que ela tem a vaidade dela muito num lugar físico. A Adri, ela tem aquela coisa da beleza, ela gosta muito dessa coisa da beleza, ela tem essa questão da beleza de uma forma muito interessante. Inclusive, por falar em beleza, vocês repararam como a gente tá linda? Eu adoro que vocês reparem que a gente tá linda, e eu não tô sendo soberba A aqui. gente não tá não, a gente é, tá? E Isso para além disso, essa beleza maravilhosa é assinada pela Trans. Se você ainda não conhece os produtos da Trans, é muito importante que você vá lá conhecer. Esse batom que eu tô usando hoje é o hoje até esqueci. Amorosa, Amorosa. o meu é o Fascinante, Eu estou inclusive Sunshine na bochecha, que eu eu acho também, que é o meu tudo. iluminador favorito, e a Três tem tudo a ver com a gente, por isso que a gente está citando ela aqui, porque a gente aqui fala de nossas versões, né, e a Três, ela é para várias versões, de várias mulheres, e trazer isso de uma maneira leve, prática, para você usar no seu dia a dia, então assim, inclusive é nosso apoiador aqui, e a gente Assina essa beleza, meu amor. E pode assinar a sua também. Se você quer garantir qualquer um desses produtos, seja o Sunshine, seja o nosso blush maravilhoso, seja os nossos batons, que tem vários. Tem batom, gente, até vocês cansarem. Vocês podem escolher todas as cores. A Ana estava brincando que ela vai precisar de 2 meses para provar todas as cores de batom, porque são muitas cores para todas as suas versões e a gente tem cupom de desconto. Fala aí o nosso exatamente, isso cupom. que eu falo. Já falou do cupom? VN10, vocês garantem desconto especial acima de 4 produtos. Se você é do Sudeste, você ainda não paga frete. Então, meu amor, facilidade, né? Adoro. Mas voltando aqui para a nossa vaidade, que é um dos pecados da Adri, que é extremamente vaidosa, e é uma vaidade que vem para o físico. E aqui, não no caso da Adri ser uma doença ou ela ter realmente esse pecado de forma a ficar até você não fica doida, não. É Não. engraçado, a gente foi gravar semana passada e todo mundo que vê ela sem maquiagem pergunta se ela tá doente, porque É, ela já nem tá tão acostumada com esse excesso de vaidade que as pessoas já conhecem é. ela dessa forma, né. Mas não é algo, por exemplo, que me incomoda, a ponto de eu falar: "Nossa, ninguém Tô sem pode me ver sem maquiagem. maquiagem", não. Eu sou muito tranquila de ser vista sem maquiagem, mas eu prefiro como eu me enxergo quando estou com maquiagem. Nem é sobre como o outro me enxerga, é É, sobre como como você eu me se vê. enxergo. Tanto que nas vezes que eu estou mais chateada, triste, alguma coisa do tipo, eu vou passar uma maquiagem, porque isso vai me dar um up, é sobre E o que eu aí, sinto. é ótimo a Adri ter citado isso, porque aí é um exemplo claro de quando o que tem tudo para ser ruim é positivo, né. Por exemplo, a vaidade nesse caso ajuda ela a se reintegrar e ser quem ela é, traz para ela a essência dela de volta. Tem um meme que tá rodando aí na internet que é: "Eu vou encontrar com a minha melhor amiga para poder ela me mostrar de novo quem eu sou". Eu acho que muitas vezes a vaidade que a gente tem, eu também tenho muito disso, às vezes eu preciso me sentir de volta à grande leoa que eu sou, e eu preciso de me maquiar para isso, eu preciso de arrumar o meu cabelo para isso. Então acho que às vezes a vaidade, ela sai desse lugar de pecado e entra nesse É. lugar de cura. Eu tenho uma história muito engraçada que isso gente, olha pra vocês verem como a vaidade ela é algo que tá em mim desde que eu sou nova. A gente já comentou aqui de joelho, que eu fiz cirurgia de joelho e tudo, e o meu joelho começou a dar problema muito nova, começou no balé e tudo mais, mas assim, por volta dos meus 12, 13, acho que eu tinha mais ou menos essa idade mesmo, 12, 13 anos, nós fomos pra Gruta Rei do Mato fazer uma excursão pela escola. E e aí, nessa gruta, meu joelho deslocou e eu já sabia colocar ele no lugar, já minha mãe já tinha me ensinado aquela coisa toda. E o pessoal foi me ajudar a voltar, porque eram muitas escadas, então todo mundo me ajudando, um de um lado, outro do outro, eu subindo manca, né, com uma perna só e tudo mais, e alguém falou assim, na época eu tinha cabelo cacheado. E aí alguém falou assim: "Alguém prende o cabelo dela para facilitar, porque ela tá suando muito e tudo mais". Falei: "Não mexe no meu cabelo". Eu estava com o joelho inchado, morrendo de dor, falei: "Não mexe no meu cabelo, deixa o meu cabelo solto, quieto, do jeito dele". Então, desde de mais nova, a vaidade é algo importante na minha vida, é algo que eu não queria que tudo bem, eu fico manca, eu fico morrendo de dor, mas não mexe no meu cabelo, que feia eu não fico. E isso é muito importante, porque, nesse caso, eu não consigo nem enxergar isso como um ponto negativo, é um ponto muito positivo, né. A pessoa está preocupada com si, cuidando de si, fazendo para si aquele movimento de se amar loucamente. E aí vem desse lugar sim, às vezes tem aquela pessoa que precisa dessa capa. Quando a gente é adolescente, principalmente, que é a fase crítica, né, da É. nossa vida, a gente se esconde muitas vezes através da beleza. Então, eu preciso ser porque a gente sofre, né, na época da escola com o tal da popular.
entre Eu aspas, eu não né, fui popular, a então popular na escola, e a popular é aquela mais bonita, a do cabelo alinhado, a do sorriso que já usou o aparelho, já tirou e o sorriso é tá lindo. perfeito. E a gente fica nessa comparação, então a gente usa da vaidade muitas vezes para fugir de algo. Esses dias eu estava vendo, nem sei onde que eu estava vendo isso, mas era uma gerente de RH falando sobre coisas que ela enfrenta quando ela vai contratar menores aprendizes, que são adolescentes. E eu achei essa fase uma fase onde a soberba ela vem muito pra gente de forma muito intensa. E ela estava comentando que ela foi contratar uma menina e que para o cargo dessa menina, ela não poderia ter unhas grandes. E aí o comentário dela foi: "Você está com inveja da minha unha, eu não vou tirar". Ou seja, né, olha como que a vaidade, né, essa questão da soberba faz uma adolescente realmente acreditar, como a gestora de RH, vai estar sentindo inveja de uma unha grande, quando na verdade aquilo é só pela função que ela vai exercer. Então a gente tem que estar atento à vaidade nesse lugar, aonde ela acaba sendo, a minha defesa tão profunda que eu me perco de mim mesmo, que no nosso caso a gente usa a vaidade para se encontrar, Sim. mas às vezes a vaidade faz com que eu me perca de mim mesma, e eu não consiga saber em que lugar eu ocupo na minha própria vida, né. Eu acho inclusive que, levando para um outro lado da vaidade que eu acho que vale a gente ficar atenta também, vocês já perceberam que pessoas que a gente fala assim: "Nossa, vaidosa até", e nem eu tô falando de físico, de beleza, nem nada tipo. Tô falando daquela pessoa que precisa de aplauso o tempo todo, que precisa ser colocado sempre em destaque, que acha que tudo é sobre ela, que tudo é alguém quer competir comigo, alguém tem inveja de mim. "Ai, porque eu tenho que ser melhor nisso, senão se eu não for a mais bonita, se eu não for a que chama mais atenção, se eu não for a que tem a melhor carreira", aí a pessoa se sente mal se não for isso. Então ela está o tempo todo falando de si, ela está o tempo todo se vangloriando, está o tempo todo achando que é uma competição com outras pessoas. Eu acho que a gente precisa ficar atento Atento. a isso também, né. É. Esse excesso de vaidade nesse lugar, ele é doentio principalmente para quem sofre com ele, porque em algum momento você vai cair, em algum momento você não vai ser escolhido, em algum momento a situação não vai ser como você gostaria que fosse, e tá tudo bem. Por Sim, quê? Porque o mundo tem espaço para todo gente, mundo. e às vezes você é boa numa coisa, fulano é boa em outra coisa, às vezes você: "Ai, meu cabelo é mais bonito, mas o da outra a Imagina se a personalidade dela é mais gente bonita. Ah, ela tem um olhar bonito, eu tenho a boca bonita". Gente, tá tudo bem, tem espaço exato. para todo mundo. "Ah, eu sou destaque na minha carreira aqui hoje porque eu faço uma maquiagem bonita". Mas a Bárbara é destaque na carreira dela porque ela é terapeuta, uma ótima terapeuta que ajuda pessoas. Tem espaço para todo mundo, tem lugar para todo mundo e não é o que a gente precisa levar não é uma competição o tempo inteiro. Não, não é. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque imagina só, quando a Ana procurou para poder estar com a gente aqui, se a gente fosse vaidosa, a gente estava perdendo a oportunidade de ter desenvolvido o nosso trabalho em 200%, porque o que ela faz, a gente não faz. O que é o trabalho dela, ela faz muito bem feito. E a gente pode crescer fazendo o nosso. Essa semana, uma das nossas seguidoras bem ativas falou para mim assim: Nossa, a cada episódio que passa, você e a Adri estão melhores, vocês estão desenvolvendo melhor. Mas é claro, a gente tem toda uma estrutura que a gente não tinha antes, a gente não se preocupa mais com a luz enquadrada. Eu e a Andrelli, a gente fazia de torto e ao direito para poder fazer isso aqui dar certo. E hoje em dia a gente tem uma pessoa que tem o trabalho dela e ela faz isso no trabalho dela e a gente só tem que desenvolver o nosso. Então cada um de nós tem uma capacidade para algo mais do que o outro. E eu acho que é estar atenta também a ouvir, não vou usar como crítica, eu vou usar como conselho, porque eu acho que crítica é uma palavra pesada, principalmente se a gente leva para um lado de gente que não tem nada a ver com o processo e nada a ver com você. Então conselho eu vou dizer, porque a gente recebe conselho de quem merece atenção para você ouvir conselho. Então, a gente está aqui o tempo todo se aconselhando: "Olha, eu acho que se você fizer assim é melhor, se você fizer assim é melhor, desse jeito que você falou não tá tão legal, desse jeito que você faz não tá tão legal". Então, quando a gente se abre para ouvir de uma forma não soberba, com não arrogância, a gente não entende aquilo como um cutucão de alguém que quer te derrubar, mas a gente entende aquilo como: "Vamos melhorar juntas? Olha, se você fizer isso aqui, vai ficar melhor ainda". Então, Sim. abaixou o ego e: "Sim, se eu fizer isso, vai ser melhor". Se eu sou uma pessoa arrogante, eu vou virar e vou falar: "Você não sabe de nada. Eu sou ótima, eu sou maravilhosa". E aí a gente entra num rolê que é muito legal, que é o autoengano. Ai, eu adoro o autoengano, acho tudo autoengano. Muitas vezes a gente se autoengana, a gente fica nesse a tal da inveja, ela é muito Famigerada. famigerada. A inveja é como se assim, né, nossa,
essa pessoa tá com inveja de mim, não, ela só tá sendo honesta com você e dizendo que isso que você tá fazendo não tá legal. E aí a gente vai para um processo, Não que não exista gente invejosa mesmo, tá, gente? Mas essa é a nem tudo conversa de um próximo é, episódio, nem tudo é mas sobre inveja, mas tem. o vaidoso em excesso, ele vai falar do invejoso. Por quê? Porque na cabeça dele todo mundo é É invejoso e porque todo às mundo quer ser vezes ele, né, porque ele é o melhor. e às vezes a pessoa ela não tem inveja de você, muito pelo contrário, ela tá olhando pensando: "Nossa, tá bem ruim". Às vezes a pessoa nem sabe quem é você. Gente, Vamos usar isso de novo a frase: "Se recolha a sua insignificância"? eu falei isso um dia, vocês ficaram aí me julgando, mas é verdade, recolha-se a sua insignificância. Tem gente que não tá nem lembrando que você existe, tem gente que não tá nem preocupado com Gente, você. tá todo mundo vivendo a própria vida, as suas próprias pelejas da vida e Já tá fi tão difícil, inclusive, cada um viver sua própria vida, que você acha que a pessoa vai exatamente. ficar preocupada com você o tempo todo? Isso é excesso de vaidade e entra nesse lugar de auto-engano, aonde eu realmente me escondo atrás dessa imagem que eu tenho de que as pessoas estão contra mim, para eu poder ficar cada vez mais no meu lugar de soberba, de que eu sou bom, de que eu sou isso, de que eu sou aquilo. Quer um exemplo claro disso, do auto-engano, que eu acho incrível? Vocês já conversaram com aquela pessoa que tem excesso de vaidade e que você conta para ela um problema seu e ela te conta que ela tem um problema 10 vezes pior que o seu? É, vira uma competição de quem tá mais fudido, né. E aí é engraçado, né, porque a pessoa entra nesse processo do auto-engano mesmo, ela começa a ficar nessa coisa do: "Mas eu? Nossa, você passou por isso? Você não sabe o que aconteceu comigo, porque Eu como passei muito pior. nossa, você não sabe". Ou então aquela pessoa que tudo que você já passou, a pessoa também já viveu, ela não consegue ouvir com tranquilidade que você tem experiências, ela sempre tem que ter uma experiência para contar que ela também participou de algo semelhante com aquilo que você viveu. É, tem aquela coisa também: "Ai, olha aqui, eu vou viajar pra Buenos Aires". "Não, mas eu viajei pra Paris". "Ah, eu comprei um iPhone 15". "Eu comprei o 17". E aí vai. Vocês já viveram isso, gente? É muito chato. Por quê? Essa pessoa tem excesso de vaidade, porque ela Exato. tem necessidade de ser melhor do que o outro. É. Ele não sabe aplaudir e falar: "Nossa, que legal, ótimo, Parabéns. parabéns". Não, tem que ser sobre ele, né. Caramba, né, o meu é melhor. E eu acho que isso é muito complicado da gente, lidar, né, essas pessoas que têm essas questões, elas acabam muitas vezes tendo uma dificuldade de lidar com elas próprias, e isso faz com que a gente tenha uma dificuldade muito grande de lidar com essas pessoas também, porque você nunca sabe o que que é um ataque para ela, você nunca sabe como que a pessoa vai receber aquilo. Então fica muito difícil, às vezes, até mesmo de conviver, de conversar, de estar ali numa proximidade maior, né. Assim como tem gente que não sente, que não sofre, que é o superado da vida em todos os sentidos. "Ai, se eu terminei, ele que perdeu. Ai, se eu perdi o emprego, é porque vou arrumar uma coisa melhor ali já". Ah, gente, a gente sente, a gente sofre, e tá tudo bem com isso. Não É. quer dizer que você vai ficar ali naquele sofrimento, ruminando Não, aquilo, mas mas existe o faz luto para ser parte, vivido, gente. Tudo isso faz que a Adri citou parte. são lutos. O São as nossas luto, né. fragilidades, nós somos seres humanos, a gente tem que sentir mesmo, tá normal sentir. "Nossa, sofri, ganhei um pé na bunda? Sofri. Nossa, fui demitida, nossa, que coisa horrível". Mas é necessário. É muito ruim você não se permitir sentir, porque: "Ai, se eu sentir, eu sou fraco. Se eu sentir, eu sou inferior. Se eu sou uma pessoa que chora, né, eu não mereço, eu não sou feliz". Não, gente. É. Você está passando por certas coisas, por sentimentos, e tá tudo bem com isso. E a gente olhar para a soberba, é pensar muito nesse lugar, né. Quem nega muito o que sente é uma pessoa que tem uma dificuldade de estar vulnerável, e aí para ela é muito mais interessante fingir que tá tudo bem, Que a né. gente volta naquilo do não, eu não preciso, não Não me quero, não importo. me importo, eu sou autossuficiente, eu tô bem, muito bem sozinha, que eu não preciso de ninguém, não preciso de amigos, não preciso de namorado, não preciso de nada. E aí fica um questionamento para você que muitas vezes se coloca nesse lugar, de estar nessa soberba aí, de ficar nesse pensamento de: "Ah não, isso aí já passou, eu não me importo". Por que que você está evitando de sentir quando você precisa reafirmar frequentemente que você já superou algo? Porque o questionamento maior é esse: "Por que que eu não posso sentir?". Qual que é o seu medo? Seu medo é de quê? É de si próprio? É de realmente perceber que não superou? É um medo que você não sabe conduzir? Então, é uma coisa que você precisa saber, você precisa observar essa situação e pensar: "Espera aí, será que realmente, eu não quero sentir? E se eu sentir, o que que isso vai me atravessar?". Outra coisa, você que tá aí nessa armadura toda de "eu não me apego a ninguém".
eu não me apego a ninguém, eu não me envolvo, eu não gosto de ninguém, eu não quero me relacionar com ninguém intimamente, eu não quero viver um relacionamento. Você não quer mesmo? Você não se envolve mesmo? Você nunca amou ninguém mesmo? Ou você não se permite por medo de que a outra pessoa te acesse intimamente e profundamente? Outra coisa muito interessante para a gente já começar aqui a usar essas perguntas reflexivas, inclusive pegue seu caderno e anote. Você sabe diferenciar o que que é a autoestima do seu orgulho defensivo? Quando é que você está usando a sua autoestima, entre aspas, para se defender ali daquele seu orgulho, assim, para usar como, né, o seu orgulho, na verdade, como defesa? Quando é que você faz essa distorção entre as coisas? Porque isso é muito importante para você entender quando a sua soberba age. É, teve um caso que nós conversamos aí de uma pessoa conhecida, não vamos expor ninguém aqui, que estava conversando com uma amiga e a amiga foi contar sobre novas amizades e tudo mais, e a outra pessoa falou: "Olha como eu estou linda hoje". Aham. E aí, tá vendo como é defensiva a vaidade? Não é porque ela estava se achando linda, podia até estar achando, mas aquela colocação naquele momento foi porque se sentiu menos em relação a alguma coisa, e aí eu preciso demonstrar que eu sou mais. Então, tô camuflando o meu sentimento, tô camuflando o que eu senti de ser inferior, porque eu não quero ficar por baixo, né. É, eu sofro dessa vaidade, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de dizer que eu tô com um problema e de pedir ajuda. E aí eu tô fazendo parte de um grupo da Suzana da Bessa, que foi uma terapeuta que veio aqui no nosso episódio, que vocês já devem ter ouvido aí o episódio dela da maternidade. E no grupo a gente tem elas têm, né, que eu ainda não posso me incluir nisso, mas eu vou me incluir, tô me trabalhando para isso. Que é você mandar um emoji específico pedindo ajuda, pedindo oração, pedindo um aconchego, pedindo alguma coisa. Você não precisa falar qual é o seu problema, só precisa mandar um emoji. E, gente, eu tenho tanto orgulho, tanta vaidade, que eu não consigo nem sequer mandar um emoji. Tem vez que eu tô aqui em casa sofrendo, chorando, até falei sobre isso na minha última mentoria com ela, que eu tenho essa dificuldade de pedir ajuda. E isso vem de um lugar de vaidade. Eu não quero dar trabalho, eu não quero demonstrar que eu sou fraca. A terapeuta vai pedir ajuda? Espera aí. Então, olha como é a vaidade pela minha carreira, faz com que muitas vezes eu não me vulnerabilize, eu não me coloque nesse lugar de falar: "Eu também preciso de ajuda. Eu também estou precisando de ser vista de um jeito diferente. Eu também preciso que você me escuta". A Andriele, quando eu estava na crise depressiva, ela teve que decifrar por sinais que eu por É, sinais de fumaças que observar. eu nem dei, que eu não estava bem e falar: "Você precisa de ajuda? Então eu É. vou te ajudar". Quando você conhece da outra pessoa, você entende quando ela tá bem ou não, né. Então eu precisei mandar mensagem, mas ela não mandaria se eu não tivesse mandado perguntando: "Oi, você Não tá bem? mesmo. Tô achando que você não tá legal". Aí não tô mesmo. Eu realmente falo, quando a pessoa me pergunta, eu realmente falo sobre isso, mas se depender de mim ligar para falar, realmente eu tenho uma dificuldade. Mas é porque durante um período da minha vida eu fui uma pessoa que sobrecarregava demais os meus amigos, e aí eu perdi uma das minhas maiores amizades por isso. Perdi não, porque a gente já se restabeleceu, mas na época a gente se afastou e aí eu gerei um bloqueio, eu tenho um trauma. Então eu acho que se eu falar sobre os meus problemas eu vou estar incomodando. Então é um processo que eu tenho tratado em terapia, porque cada vez mais a gente precisa de rede de apoio. E eu tenho uma rede de apoio muito ativa, porque quando eu vou percebendo que aquilo tá demais para mim hoje, né, os meus amigos mais próximos são pessoas que geralmente sabem do que tá acontecendo comigo. Uhum. Mas é raro eu realmente pedir ajuda, falar: "Gente, tô desesperada, preciso de ajuda". É muito difícil eu fazer esse movimento, mas é uma coisa que vem da minha vaidade, eu reconheço minha vaidade nesse lugar. Quer ver uma outra vaidade que é muito comum e muita gente vai se identificar ou vai pelo menos identificar alguém que convive que é assim? A pessoa que sabe tudo. Gente, qual é o problema? A gente não sabe tudo. Qual é o problema de você falar: "Não sei isso. Isso aqui eu não sei". Não quer dizer que você não vai aprender não, mas isso aqui eu não sei fazer. Isso aqui eu não sou boa. Isso daqui não é o meu forte. Qual é o problema? Tem gente que sabe tudo, é bom em tudo, é o especialista em tudo. Já É. viu que tem gente que você conversa que ele é especialista em medicina, em psicologia, artista, Eu adoro advogados, gente, inclusive. advo advogados geralmente são Aí eu gente, expondo. eu posso falar, porque, né.
Gente, Eu posso não. falar, gente. Eu adoro advogado. Ah, eu sou casada, não posso falar que ele é advogado, não, que ele não gosta de falar que ele é advogado, não. Ele fala que ele é formado em direito, Mas ele tem o pezinho que ele não nessa exerce raça, a tá? profissão, Ele tem o pezinho mas nessa raça, tem. de vez em quando ele baixa lá o sabe tudo, é só Deus na causa. Aí você tem que falar: "Tá bom, tá tudo certo, meu querido". É isso aí. Mas geralmente a gente convive com muitas pessoas assim, não é, eu É. não convivo só com uma ou duas Não, não, tem várias ao meu redor. vários. Gente, assim, eu não vou citar mais exemplos aqui não, porque a gente não pode expor ninguém, mas a vontade às vezes é até expor, as pessoas falam: Não, mas as "Olha". pessoas que convivem comigo e que são assim, elas sabem que eu acho que elas são assim, É? porque todas as não, tem umas que não, as que são íntimas, tá, vamos dizer assim. É, tem umas que não sabem não. É porque aí a gente não tem intimidade, né, que íntimo a gente xinga e fala: Fala que tá feio. faço não". Agora quem não é íntimo, deixa, né, gente, fica aí com sua feiura que eu não vou te É, corrigir não, não. deixa pra lá. Mas é isso, a soberba é esse pensamento muitas vezes intenso que a gente tem sobre querer parecer ser mais forte do que a gente é. Eu acho que eu vejo a vaidade e a soberba muito nesse lugar, querer parecer ser mais, e você pode ser muito mais sem precisar ser de mentira, né. Acho que o grande questionamento aqui em relação à soberba e à vaidade é esse. Você pode ser muito mais, muito além do que você realmente é, desde que você decida mudar. Sim, e ter sentimentos, fragilidades, tudo isso, não saber, enfim, não é ser menos, é ser humano, tá tudo bem. Quer um exemplo aonde eu precisei mudar? A gente tem um quadro fixo na terça-feira que é fazer uma skincare, e eu não sou a melhor do skincare. Aí a gente chamou a NutriShape pra vir fazer parte do nosso podcast. Agora eu cuido da minha pele com NutriShape, mas era uma coisa que eu não aceitava, que eu não queria, que eu não achava interessante, que eu pensava: "Ah, gente, eu tenho a pele boa, minha mãe tá ótima, com Por 60 e enquanto, poucos anos, minha mãe não tem ruga a não". idade chega e se chegar bem é melhor. Eu tô aqui, ó, tenho a pele aqui, um negócio é boa a minha pele. E aí eu entendi que eu precisava desse cuidado, eu precisava de fazer isso. A NutriShape entrou com a gente. Melhor sabonete líquido para o rosto da vida. Não, controla a oleosidade, fecha poros, meu rosto, já falei pra vocês, né, ultimamente ele tá um sebo, mas ela controla de um jeito, sérum, hidrata sem pesar, maravilhoso, gente. A gente só chama pra ser nosso parceiro aqui, marcas que a gente acredita, que tem o mesmo propósito que a gente confia de indicar pra vocês de olhos fechados, porque eu tenho certeza que indicar vocês voltam e falam: "Valeu a indicação". E aí agora, para além de usar a NutriShape, eu também tô bebendo mais água, porque eu entendi que a Importante. pele precisava disso também. Mas são coisas pelas quais a gente vai se recolher na nossa devida insignificância, a nossa devida falta de saber, e começa a ouvir quem sabe. Então eu fui vendo que a pele da Adri estava melhorando, eu fui entendendo na forma prática que não era só o botox que ia resolver os meus problemas, e aí eu comecei a pensar nisso. Então, é pensar realmente na vaidade não como um problema só, nessa soberba como um problema só. A grande virada de chave para as coisas é você se permitir sentir. Porque o que que acontece? A partir do momento que eu sinto internamente e que eu reconheço que aquilo não é de fato o que eu gostaria que fosse, eu tenho licença poética para mudar. E só muda quem reconhece que Exato. precisa de mudança, que precisa de evolução. Quem acha que está pronto, quem acha que é o melhor, quem acha que não erra, que não sente, não muda, não se propõe a isso. Então, vai continuar sempre sendo do mesmo jeito? A gente veio aqui para evoluir, para virar seres humanos cada vez melhores, para a gente poder crescer profissionalmente, crescer culturalmente, poder estudar mais, poder conhecer pessoas e trocar, e isso só é possível quando a gente diminui essa vaidade, quando a gente diminui Entende que essa mesmo que você soberba quiser, você não vai saber e tudo. entende que a gente precisa sim crescer, aprender, melhorar o tempo todo. E o autoconhecimento é quando a gente baixa a nossa armadura e encara de fato aquilo que dói. Então, né, tô falando para você sobre várias coisas que me dói, eu vou lá e encaro de frente, bato de frente, porque é isso que vai fazer com que a gente de fato realmente mude tudo aquilo que está incomodando, né, na nossa personalidade ou na nossa forma de ver. E aí tem uma pergunta muito interessante para a gente finalizar esse episódio, né, amiga, que eu acho que vai fazer É, vocês alugarem um triplex aí e refletirem sobre isso. que é o que você não sente por orgulho. O que você sente por repetição. Porque muitas vezes a gente evita de sentir, né, porque a gente está lidando ali com o nosso orgulho: "Ah, não vou olhar para isso, não vou sentir". Só que aí vem com aquela conversa mole assim: "Eu tenho dedo podre, será que é dedo podre?".
Ou será que é esse orgulho que está te impedindo de olhar para aquilo que é uma ferida? Sentir de verdade o que é preciso sentir para parar de sentir coisas que você não quer sentir, parar de se frustrar, parar de repetir ciclos e padrões, é porque você precisa sentir o que é necessário. É isso aí. E para falar de soberba, a gente trouxe uma convidada super especial que vocês vão assistir no nosso próximo episódio depois desse. A gente está até repetitiva falando que convidada especial todo episódio, mas gente, nós escolhemos pessoas sensacionais, não é culpa nossa. Essa temporada foi a dedo e a gente vai falar sobre a soberba numa área muito interessante que é a área da família. Esse episódio me revirou o estômago, então se eu fosse você não perdia, ficava ligado que tá super especial. E é isso, muito obrigada por mais um episódio com a gente aqui no Versões de Nós. Até o próximo, espero que vocês estejam gostando dessa nossa jornada, dessa nossa temporada. Inclusive, se você não nos segue no YouTube, no Spotify e no Instagram, você está perdendo de ver conteúdos novos toda semana, várias coisas diferentes, principalmente lá no Instagram, que a gente está mais íntima de vocês. Exatamente. Então já aproveita, já ó, segue aqui, dá um joinha, dá um like pra gente também. Manda para as amigas se esse assunto, Caminha. você falou assim, esse assunto combina com fulana. Manda aí na Isso, você setinha. não precisa de cara dar uma alfinetada, falar, amiga, olha que episódio legal esse, escuta esse episódio. Já Deixa fica a aquele carapuça cutuco. servir. Então é isso, isso. gente. Beijo. Beijo.